Bom dia, meu nome é Gabriela Augusta, eu falo de Chupinguaia, Rondônia. E o tema que eu quero falar com vocês é sobre família. A família e o papel da família na sociedade ao longo dos anos. O que nós estamos vivendo hoje na questão familiar é uma loucura, né? Mas na época da minha avó também já era uma loucura. Minha avó, né, ficou órfã de mãe e meu bisavô, né, arrumou uma madrasta para minha avó e tinha vários filhos naquela época e as mulheres que ficavam em casa casavam novas, né, não tinham direito a estudo, não tinha direito a muita coisa, não ia à faculdade, não tinha tanta oportunidade. Então essa minha avó, ela casou com os 14 anos de idade e a obrigação dela era o quê? Ter filhos, cuidar da casa, cuidar da família. Essa é a obrigação da minha avó. E respeitar o marido. Respeitar com aquela imposição. Né? Não é um respeito de amor, de conquista, mas é um respeito de imposição, né? Mais autoritário. E ela teve ali, minha avó teve 22 partos, 22 filhos, né? Sendo que ficaram vivos 11. 11 assim que eu conheci, meus tios, né? Entre eles a minha mãe. E desses que ficaram vivos, depois um tio meu faleceu, né? Veio a falecer, que entrou no mundo das drogas. Infelizmente, foi ceifado a vida dele. Mas, voltando aqui à história, então naquela época a mulher vivia uma imposição grande da sociedade. A mulher não podia ter um tratamento, não podia tomar um anticoncepcional porque era pecado, né? A igreja trazia essa imposição e as questões religiosas, mas o papel da mulher na sociedade, ele, né, de uma hora para outra se transformou. E as mulheres cresciam nesse ritmo, né? Minha mãe cresceu nesse ritmo, começou a trabalhar cedo para ajudar os pais. Todos os irmãos iam para a lavoura, lá eles eram do Paraná, então eles iam para a lavoura para cuidar, né, no tempo de frio e tempo de não frio, acordava e eu vou já acordava cedo para eles ir trabalhar. E era assim a vida deles, eles não tinham direito a estudar. Então, quando eles cresceram um pouco mais, resolveram vir para Rondônia, se chegaram até a cidade de Vilhena, ali eles começaram a vida deles. E meus tios, cada um foi caçar um trabalho, procurar um trabalho, perdão, né? Então cada um foram procurar um trabalho, minha mãe também já foi trabalhar na casa de família e assim começou a história. Minha mãe não casou jovem, né? Minha mãe já teve uma história um pouco diferente da minha avó, um pouco menos sofrida, um pouco menos, né? Já não. Só que também ela não estudou, porque naquela época não era como hoje, nós jovens temos oportunidade de ter uma escola aqui perto, né? A escola era longe, tinha meninos que era mal educado, muitas vezes perseguia para fazer medo, para e as mulheres, né, eram mais intimidadas, sempre foram mais intimidadas as mulheres. Então ela não teve assim a oportunidade de avançar nos estudos, teve medo mesmo. Tem pessoas que já são mais medrosas, né? Outras não, outras vão em frente. Tenho certeza que na época dela muitas mulheres foram à frente para estudar. Outras não, outras já são mais medrosas. Eu também sou um pouco medrosa, um pouco menos que minha mãe, mas eu sou medrosa. Então, foram mais à frente, né? E minha mãe ficou assim, minha mãe não casou tão jovem, minha mãe casou lá com uns 23 para 24 anos, igual eu também, né? Que casei com essa idade. Mas, né, teve uma história de vida também, assim, não vamos dizer tão fácil que nem nós temos hoje. Foi, né? Só que o que eu quero falar sobre a família, um pouquinho dessa história, para a gente entender as diferenças sociais da vida da mulher. Nós vemos lá atrás, no passado bem remoto, bem antigo, nós vemos que a mulher sempre não teve muito valor. O valor da mulher era ela ter filhos, cuidar da casa, do esposo, né? Mas, assim, um valor sentimental. Mas não é isso que a Bíblia diz. Jesus, né, veio há mais de 2000 anos atrás, não foi isso que ele ensinou. Ele dava muito valor às mulheres. A Bíblia dá muito valor às mulheres. A Bíblia não é isso que a Bíblia ensina sobre os homens, sobre a sociedade, como se deve tratar as mulheres como um menor, como, né? Como não é menor, é a parte mais frágil, Jesus disse.
Jesus se deparou com uma mulher que ia ser apedrejada e Jesus não foi jogando a pedra na mulher, sim, ele deixou que as pessoas decidissem. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E essa questão, né, da história da mulher e uma prostituta chegou aos pés de Jesus, lavou os seus pés com o cabelo e se arrependeu e saiu daquela vida. Porque muitas vezes a sociedade está impondo que a mulher tem esse tipo de atitude e a mulher também, né? Não tem se estabelecido diante do Senhor para ter o seu valor diante do Senhor na sociedade. Então, vamos a dois pontos extremos da mulher. A mulher extremamente humilhada, abaixo do homem, né? Sem respeito, sem autoridade, sem participação na família, sem, vamos supor, sem aquele diálogo que Deus deixou. A mulher é a parte mais frágil, mas não significa. Se nós lemos em Provérbios 31, nós vamos ver o papel da mulher. Ela pode, sim, ter o seu comércio, ela pode acordar cedo, né, dar ordem às pessoas da sua casa, aos seus filhos, conversar com o seu esposo, tomar as decisões. Sim, o homem é o cabeça, é o provedor, aquele que vão sentar os dois juntos e vão discutir uma situação. Né, vamos decidir isso. Como que nós vamos criar os filhos? Então, tem que ser, ele é o cabeça diante de tudo, porque Deus instituiu o homem como cabeça e nós, mulheres, devemos respeitar como cabeça. Então, vamos dois patamares extremos. Um, que a mulher é totalmente submissa ao homem, que a mulher é humilhada, que a mulher não tem valor, né? Não tem valor. E outro patamar muito grande, que é aquele que a mulher lutou pelos seus direitos e agora tem vários direitos, mas também não percebe que esse direito também ela está sendo humilhada. Né? Hoje em dia a mulher assumiu o papel na sociedade, ela tem vários empregos, posições sociais elevadíssimas, só que ela não respeita mais o marido. E hoje em dia nós não criamos os filhos para casarem. É isso que eu quero falar. Né? Deus instituiu a família, Deus ama a família, Deus quer a família. Deus não instituiu uma mulher para criar um filho sozinho, nem um homem para criar um filho sozinho. E nossas crianças estão sofrendo com isso. Né? Nossas crianças estão sofrendo essa família invertida, essa família desestruturada por conta de valores invertidos, de valores que não são reparados pela sociedade. O homem, Deus não criou nenhum para viver só, nem, né? Se vocês decidirem, vocês podem ficar solteiros, né? Não são obrigados a casar, mas se chegarem a casar, Deus não fala sobre muito questão de divórcio em causa de quê? Né? No caso de adultério, e ainda assim se as pessoas tiverem o coração endurecidos. Mas Deus também não deixou o homem para ficar sendo irresponsável ao ponto de não respeitar a sua esposa, nem a esposa sendo irresponsável para não respeitar o seu marido. Nós temos que ter bom caráter, bom índole, né? Mas a sociedade criou o homem machista. A sociedade, não Deus, não a Bíblia não ensina isso. E muitos homens religiosos que se empoderam da palavra de Deus, né? A mulher é submissa, né? Não é isso que a Bíblia ensina. A mulher tem que ser submissa. Mas ela tem que ser amada como vaso, né? Precioso, frágil, como Cristo amou a igreja. Né? Mas tem muitas igrejas, né, autoritárias que o homem, né, a mulher não pode nem falar nada. Tem que ser como se fosse, né, uma escrava e não uma esposa que está ali do seu lado a lado. Uma mulher não é somente para o homem visitar ela, né, no seu quarto. Uma mulher é para viver lado a lado com o homem. E, na verdade, esses valores invertidos têm trazido várias consequências nossos filhos, nossas crianças que estão aí, ó, né, muitas vezes sendo frustradas, sendo com um vazio grande que não sabe o que é. Que muitas vezes é o vazio que a mãe não tem mais tempo para ficar com o filho em casa, porque agora a mãe assumiu um papel grande na sociedade. Ela não tem tempo de ficar em casa com seus filhos, não tem tempo de curtir os seus filhos, não tem tempo de ensinar as primeiras palavras para o seu filho, não tem tempo de dar os primeiros passos com seus filhos. Né? Porque ela está trabalhando, a sociedade cobra isso da mulher hoje em dia, trabalho. E os filhos ficam em casa com a babá, com a ajudante, mas não é o mesmo sentido. A mãe pode até ter uma babá, mas a mãe também tem que ter participação na educação do filho, não é? Mas nós somos cobradas, né? Super cobradas, e nós temos que largar nossas casas, nossas famílias e viver essa vida corrida, essa vida né? Com essa desestrutura. E fica complicado a questão familiar. Eu gostaria que nós, como cristãs, pensássemos sobre isso. Como que nós estamos educando nossos filhos? Nós estamos educando nossos filhos para
simplesmente namorar, arrumar uma menininha, namorar. Não, meu filho, não precisa ter compromisso com ela. Namora com ela e precisa ter um compromisso verdadeiro. Que tipo de família nós estamos criando? Ou para a menina, não, minha filha, você não precisa casar, precisa ter uma formação. Da menina cresce com aquela busca de formação, aquela busca de ser a mulher perfeita, de ter o corpo perfeito, de ter a vida perfeita, de conquistar o mundo. Daí não conquista a família e vive frustrado, o coração vazio, sem parece que busca de algo que não foi preenchido na sua vida. Porque nós temos homens e mulheres que não foram ensinados para ser mães, pais, para ser esposa e esposa. E nós temos uma vida frustrada. Nós temos uma vida, né, estragada na sociedade. E é triste isso, olhar para a sociedade e ver tantas pessoas estragadas, tantas pessoas frustradas por conta de uma questão familiar mal resolvida, mal estruturada, por não servirem ao Senhor, por não temerem ao Deus de Israel, por não temerem o que Deus ensina. Deus não ensina ninguém a ser humilhado. Deus ensina o respeito, o amor, né, a vida, né, ser solidário. Daí nós falamos hoje na questão da nossa sociedade, fala sobre aborto, mas não fala sobre, né, sobre o que não é isso que Deus quer. Deus não fez a relação sexual como um jogo de futebol para você se divertir. Deus não fez a relação sexual para a mulher usar como uma dança ou usar como algo que vai te fazer, como é que fala, um esporte, um prazer. A relação sexual não foi feita para isso. E sim para quê? Para o matrimônio, uma coisa que Deus criou para isso. Por isso hoje existe tanta doença, tanta coisas ruins, tantos filhos que não conhecem os pais, porque eles são levianos, né? São pior que animais muitas vezes, que os animais, mesmo no seu instinto, eles têm os seus filhos ali, e eles têm as suas crias, eles cuidam das crias até certo tempo, até que aquela cria aprenda a comer, até que aquela cria aprenda a se virar no habitat dela. E os seres humanos não. Os seres humanos às vezes são pior que animais. Que sociedade é essa? E nós somos cristãos. Muitas vezes esse tipo de pai, esse tipo de mãe, que nem eu, que nem outras pessoas, são dentro da igreja. São cristãos que servem a Deus, mas estão uma família toda louca, né? Toda desestruturada, porque não foi criado para casar, nós não fomos criados mais para casar. Meu pai não criou eu para ter uma vida de responsabilidade em um lar. Graças a Deus, Deus me abençoou, me deu sabedoria em muitas áreas da minha vida que eu vejo o agir de Deus na minha vida, né? Eu amo minha casa, eu amo cuidar da minha casa, né? Mas isso, não, o papel principal da mulher, que muitas vezes os homens acham que está na limpeza da casa, na verdade, vai muito além do que isso, né? E o papel do homem está só em trazer comida para dentro da casa e vai muito além do que isso, né? A gente precisa do amparo, da conversa, do diálogo, daquele amparo de sabedoria de um homem, né? Para educar um filho, para ter aquela posição firme. E hoje em dia a mãe tem que se virar com essa educação sozinha. Então, que eu deixar um pouquinho essa primeira parte para não ficar aquele vídeo muito longo, que nós possamos pensar nisso, pensar no que nós estamos fazendo na sociedade, o que nós estamos fazendo com as nossas vidas, como nós estamos formando nossos filhos, como nós estamos sendo formados, que visão nós temos sobre a vida. E a vida verdadeira é a de Deus. A vida verdadeira é aquela que Jesus ensinou, aquela que Deus deixou para nós, aquela instrução verdadeira. Sabe quando a Bíblia fala que não ameis o mundo? A Bíblia não está falando para você não amar, né, a sua carnalidade e só essas coisas. A Bíblia está falando não ameis o mundo, a estrutura do mundo. A estrutura do mundo não é a estrutura de Deus. Nós devemos acordar. A estrutura do mundo não é a estrutura que Deus quer para a nossa vida. Deus não quer uma estrutura doida, uma estrutura que não obedece o outro, que não ama o outro, que o outro não dá espaço para o outro, né? Nós temos que ter espaço com sabedoria, com espaço com amor, com temor, com respeito, com... A Bíblia nos ensina a ser amáveis, a se doar, a se entregar e não de pisar, não de esmagar o outro, né? De ofender o outro. E muitas vezes o que vem no nosso coração, nossa formação é machucar o outro. A nossa formação hoje mundana é sair à frente, é ganhar, é lutar, né? Estar na frente nessa guerra e falar a última palavra e da minha imposição. A minha imposição é que vale. A minha vida está superior à dele. Eu sou melhor, né? Hoje eu conquistei meu espaço.
Na verdade, nenhum é melhor que o outro, né? Nós temos os nossos espaços diferentes e todos importantes. Não tem como eu substituir um papel de um homem na sociedade, não tem como o homem substituir o papel da mulher, porque são espaços diferentes. Eu acredito sim que a mulher tem que ter o seu espaço, seu trabalho, seu emprego, né? Ter a sua valorização, sua participação social, mas dentro dos padrões de Deus. Não que abandone a sua família e vá viver isso. Não que abandone a sua vida, né, certa, correta na sua família, seu papel correto, porque o que adianta, né, eu educar 30 crianças, muitas vezes, participar da vida de 30 crianças e muitas vezes largar o meu filho sem uma educação digna, sem uma participação na alfabetização dele. O que adianta eu ganhar tantas coisas, porque eu sou professor, ganhar tantas vidas, outras, ou mesmo se eu participo de uma igreja, o que adianta eu ficar lá e ganhar vidas de pessoas dentro de uma igreja e perder a vida do meu filho, a participação da infância dele, que é a fase mais importante, né? Que essa palavra fica aos nossos corações, porque nós temos que aprender a sabedoria do Senhor. É Deus que tem a sabedoria para a nossa vida. E falar muitas vezes realmente é bonito, né? Mas a prática é difícil. É difícil você viver na prática, ter amor por uma pessoa que te humilha, ter amor por uma pessoa que muitas vezes não te valoriza, que não te enxerga, que te maltrata, mas que a gente possa buscar o amor com o Senhor. Jesus é o amor perfeito. Se você olhar para Jesus na Bíblia, você vai ver a perfeição do amor dele, o como ele enxerga as pessoas, o como ele se importa com a gente, o como ele é verdadeiro. Se a gente estudar a Bíblia, a gente vai entender a grandeza do amor de Deus. Amém? Que vocês possam meditar sempre na palavra. Em primeiro lugar, devemos seguir a Deus, as obras de Deus, a Bíblia, né? A palavra de Deus. Depois ouvir conselhos das pessoas, porque as pessoas têm conselhos próprios, mas Deus tem conselhos de vida eterna. Amém? Um abraço, fica na paz de Deus, que o amor de Deus seja sempre conosco. Amém?